Bom, eu sou Felipe de Souza Rossi, eu me formei na 24ª turma, junto com a 24ª turma da Santa Casa, em 1991. Então já vai lá quase 30 anos aqui de conhecer os tijolinhos depois de formado, né? Eu não tenho médico na família, acho que uma das grandes influências para eu ter me tornado médico foi o meu pediatra. Era uma pessoa que eu gostava muito e hoje em dia eu sou pediatra, então eu conto essa história para vários clientes, famílias de clientes, que eu gostava muito dessa sensação de, quando eu estava precisando de ajuda, saber que meus pais procuravam um profissional que me conhecia bem e os conhecia bem. E eu lembro daquela sensação de sair curado ou tratado ou bem visto. Eu acho que isso que me despertou. E particularmente na pediatria eu sempre gostei de lidar com criança. Tive várias vivências na vida com acampamentos, com atividades com criança e acho que sempre achei um grupo de pacientes, de pessoas que eu gostava de estar junto. A entrada na Santa Casa foi também uma história para mim curiosa. Eu sou paulistano, não tenho, de novo, médicos na família e eu sabia que eu queria fazer alguma área que me permitisse morar fora de São Paulo, como profissão. Algo que eu não fiz até hoje. No final eu fiquei em São Paulo a vida inteira, apesar de ter escolhido a medicina também por conta disso. E eu sabia que eu queria ficar em São Paulo na época da faculdade, eu não tinha intenção de sair, os planos eram para depois. E apesar de ter um interesse na pediatria, na carreira de médico, eu prestei, junto com medicina, eu prestei publicidade, propaganda e marketing. E acabei entrando nos dois vestibulares logo que eu saí do terceiro colegial, era bem moleque, 17 anos. E eu achei que ia ser muito difícil prestar medicina de novo. Eu falei, deixa eu queimar essa etapa logo, se não for para aí eu me preocupo com a publicidade depois. E dentro dessas opções, na cidade de São Paulo, tinha o vestibular da FUVEST na época, que era a Escola Paulista e a USP. E tinha a Santa Casa, então eram as minhas três opções. E eu lembro que o vestibular da Santa Casa era difícil, e que a gente, quando fazia o cursinho, a gente treinava, sabia que era uma prova difícil, mas eu não conhecia a Santa Casa, só sabia que era um vestibular concorrido. E quando eu entrei, eu acabei vindo fazer minha matrícula aqui, e tomei um trote, como eram os trotes há 30 e poucos anos. Então saí daqui engessado, careca, todo pintado, recebi o trote dentro das catacumbas, né, lá nos porões aí da Santa Casa, que para mim era um local absolutamente inusitado e desconhecido. Inclusive no final do trote os veteranos me largaram lá e falaram, Calouro, agora você se vira para sair. Por sorte alguém voltou e me resgatou lá. E então assim, o primeiro contato que eu tive com a Santa Casa foi realmente na hora que eu vim para cá. E de cara não me impressionou tanto, mas quando eu voltei, isso eu me lembro bem, logo que eu comecei a aula, eu fiquei super surpreso mesmo com a construção, com o prédio, com a história toda que tem esse hospital. E foi uma coisa que foi cativando, né? Então eu acho que um dos motivos de eu querer estar aqui hoje, eu acho que é um pouco resgatar esse momento, que foi um momento bem agradável da minha vida, essa fase de faculdade. E que me trouxe a minha esposa, que se formou comigo, também era da minha turma, vários amigos, amigas e afins. Então, assim, retomar um pouco isso e poder deixar registrado uma gratidão à Santa Casa, eu acho que é o que me trouxe hoje aqui. Então, assim, no começo da faculdade, às vezes as aulas eram um pouco difíceis de compreender, né? Porque eu tinha que aprender bioquímica, a gente tinha vários professores que falavam um português misturado com espanhol, já não era fácil entender o que eles estavam querendo transmitir. Eu lembro algumas aulas no laboratório que me causavam imensa confusão para que eu estava fazendo aquilo tudo. Mas deu para sobreviver a essa fase inicial, estudar e passar, e tinha algo que motivava muito, que era a parte esportiva, né? Eu sempre gostei muito de esporte, tive uma formação na escola, né, antes da faculdade, com muita atividade física, e dentro desse processo inicial da faculdade, você acaba sendo descoberto pelo pessoal que gosta de fazer
a parte física. Então a competição de calouros me mostrou a cidade, me mostrou o ginásio do Pacaembu, onde a gente ia competir, me mostrou o espaço da Escola Paulista, o espaço da USP, a gente jogou futebol, ganhamos. Fui lutar judô com alguns amigos que não acreditavam que com o meu porte físico eu soubesse lutar judô, e até que eu me virava bem. E com isso assim foram abrindo várias portas. Acho que essa parte a vivência social da faculdade foi muito rica para mim, também por conta da atividade física do esporte, né? Na época a gente frequentava a Barra Funda, o SEMA, extinto SEMA, e enfim, era um lugar muito, muito especial para quem estava aqui dentro. E dentro das salas de aula, era uma fase ainda, como eu contei para vocês, um pouco confusa, mas que sempre tinham várias atividades extras, né? Então a gente começou a fazer um grupo bem próximo, bem amigo, dentro da classe. Tinham encontros, aprender a tomar um pouco de cerveja, aprender a conversar de assuntos que não eram mais só os assuntos de colégio, né? De quem está morando à sombra do pai e da mãe, começar a ter um pouco de autonomia. E eu acho que dentro disso também a própria estrutura da Santa Casa, naquele começo em que a gente já, no primeiro ano da faculdade, ia cuidar de pessoas, né, enfermaria, os cuidados de enfermagem que a gente acompanhava, esse contato precoce com uma situação de necessidade, né, do ser humano, que na Santa Casa é muito aflorado, acho que também me moldou muito em termos de pessoa, em termos de valores, e reafirmando uma série de coisas que eu já pensava e de novo, assim, mostrando um mundo que não é um mundo fácil para quem não entra na área médica, né? Um mundo que às vezes passa ao largo de pessoas que eu estudei, que eu convivi a vida inteira no colégio e que nunca tiveram esse frente a frente que a gente passa até aqui dentro da Santa Casa. E então eu diria que os primeiros anos foram um pouco intensos, assim, foram fases muito diferentes, assim, do que eu estava habituado. Na época a gente tinha a antiga Toca, né, com o Álvaro, o mineiro, que ainda está por aí, e era o ponto de encontro de todo mundo nas saídas de aula, quando saía da morfologia, aquele cheiro de formol incrível, a gente parava lá também para combinar o que seriam as atividades extras durante o dia ou a semana. E culminando um dos grandes momentos que eu acho que, para mim, né, eu acabei ficando na faculdade os 6 anos e acabei indo na residência saindo da Santa Casa, mas esses 6 anos uma coisa que sempre foi muito intensa e gostosa, que eram as intermédias, né? Então acho que existia todo um ano esperando esse coroamento, que era essa semana sem aula, longe de casa, com muita bagunça e esse clima competitivo que era bem mais hostil, acho, talvez, do que hoje em dia. Existia um pouco mais, a gente era menos socialmente correto, né, menos politicamente correto, mas com isso a gente foi criando laços muito fortes, né? Eu tenho grandes amigos de outras turmas, meus veteranos, alguns dos calouros também, vários deles, porque eu fiquei muito, muito próximo. E a partir da fase em que a faculdade começou a ser mais, que eu me sentia mais médico, acho que a Santa Casa continua sendo um local muito importante, assim, na minha formação, porque primeiro com os professores, a gente tinha um contato muito próximo com os professores, que eram os chefes de cadeira. Eu, como eu citei há pouco, acabei indo na residência para o HC, e embora a pediatria ela continue e já era muito bem montada, eu acho que a gente nunca teve a proximidade que eu tive, por exemplo, com o Dr. Júlio Toporovski, com outros professores que eu tive na pediatria e nas demais áreas, de poder pará-lo no corredor, de aprender a palpar um abdômen, de aprender a auscultar. Então eu acho que esse contato muito perto com profissionais de elevadíssimo nível social, cultural, educacional, eu tive aqui, acho que talvez não tivesse tido em outros lugares, e reconheço isso como uma coisa muito importante na minha formação. Então, assim, esse contato forte que começou de novo nesses primeiros momentos de enfermagem, acho que sempre se manteve. E esse espaço que eu citei há pouco da Toca, as próprias intermédias, colocava a gente em contato com pessoas que a gente não teria onde estar encontrando tão fácil. Então a gente tinha alguns núcleos, pontos de encontro que ficam na memória e ficam acho que na essência de tudo que eu passei nesses anos de faculdade.
Vários plantões, várias noites mal dormidas, várias broncas de professor porque não havia feito a barba no dia de passar a visita, mas sempre com uma intenção de realmente formar um bom profissional. Eu acho que o médico, ele não tem uma área hoje em dia profissional onde você consiga trabalhar sem que você tenha que se dedicar. Então, aquele conceito que só o médico é o dedicado, é uma pessoa que se dedica muito à sua profissão, eu acho que é algo que não existe mais. Eu acho que não existe um bom profissional que não tenha que ter muito compromisso, muito estudo e muita requalificação. Mas eu acho que ter passado por tantas noites mal dormidas, por tantas cirurgias madrugada adentro, saber valorizar os momentos de descanso, de lazer, são coisas que a intensidade do curso de medicina fez aparecer em mim, eu acho que de uma maneira um pouco mais clara, e tornou bem evidente como é bom a gente poder ter lazer, é bom a gente poder ter prazer nas coisas que a gente faz além da medicina, e embora a medicina realmente tenha um grande consumo no nosso dia a dia, seja no estudo, seja na assistência, eu acho que o fato de eu ter aprendido que tudo isso dá para você compor e montar ao longo da sua vida foi algo que a Santa Casa me tornou bem claro, assim, tanto a parte do esporte, a parte das festas, a parte da integração e a parte de estudo levado a sério, e acho que realmente eu tenho que agradecer muito o local que eu estudei e os meus amigos e professores todos que eu tive. A minha percepção da medicina hoje, como eu citei no começo, eu acho que eu não tinha muito claro, primeiro, se eu ia ser médico, gostava da área da pediatria, mas o que eu conhecia da medicina era o consultório do meu pediatra. Eu não vivenciei a medicina antes de entrar na faculdade. Muito embora a vivência tenha sido talvez a grande semente para eu ter me tornado médico. E eu tinha ideia que a medicina ela podia se bastar para um trabalho em consultório. E hoje em dia tem uma visão bem diferente. Eu acabei fazendo a residência, mestrado, e acabei trabalhando na área de terapia intensiva pediátrica e neonatal. Estudei bem a fundo alguns temas específicos dessas áreas, continuo ligado a áreas de pesquisa na área de ventilação mecânica e de UTI. E eu acho que isso é muito rico. Eu diria que você poder agregar diferentes aspectos que a medicina te traz como prática futura, te dá a chance de não se cansar naquilo que você faz. Eu acho que, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da vida de consultório, acho que exclusivamente atender paciente no meu consultório não ia me fazer feliz. E eu me sinto bem realizado com a minha escolha médica. Então, eu acho que existe uma série de possibilidades para quem está se formando hoje em dia, em termos de campos de trabalho. Embora hoje em dia a gente tenha a inteligência artificial caminhando fortemente e alguns outros aspectos menos humanos na medicina, eu acho que um bom médico, um bom raciocínio clínico seguem sendo insubstituíveis. Acho que na medicina você vai poder fazer áreas em que você quase não tenha contato com pacientes, assim como você vai poder fazer áreas assistenciais o tempo inteiro. Particularmente, eu volto a dizer que eu acho que para mim sempre foi importante manter uma gama de atividades que tinha a pediatria como foco, mas com diferentes níveis de gravidade, intensidade e interesses de estudo. Dentro da formação do jovem, eu não tenho dúvida que o que a gente aprende no início da Santa Casa e que fica gravado, acho que em todo mundo que estudou aqui, é a necessidade de você atender bem o ser humano. E a gente sempre tinha aquela frase do biopsicossocial, que era uma frase que a gente às vezes não tinha uma visão tão clara na época da faculdade, mas é isso, realmente o ser humano ele é um ser complexo, em que a mesma doença ou a mesma sintomatologia vai ser percebida, encarada e por um paciente diferente de outro. Isso vai depender de todo o histórico de vida que ele tem, de o momento que ele está passando, seja ele pessoal, familiar, financeiro. E eu acho que a gente teve uma informação bem rica nesse aspecto. Realmente
nos mostrando que o ser humano ele precisa ser cuidado e bem cuidado em todos os aspectos. E aí volta de novo naquele ponto que eu tinha colocado, da gente saber dosar as coisas também para a gente se respeitar. Aquele médico que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando sem parar, esse médico, alguma coisa não deve estar certa com ele, porque falta algo na vida. Pode ser que ele se realize totalmente só com isso, mas geralmente a gente precisa de outras coisas. E os pacientes iguais, né? Os nossos clientes, eles vão ter demandas às vezes diferentes, que têm que ser respeitadas. Mas eu acho que a essência do médico, que é esse aprender a ouvir, a cuidar, isso não se perde, independente do progresso da medicina nesses aspectos de diagnóstico, de exames mais sofisticados. Sem dúvida, na Santa Casa, a gente tem uma questão financeira que nesses últimos anos se agravou e a gente vai ter que usar muito a clínica, o que é uma vantagem em relação aos outros, porque a medicina hoje em dia é muito cara. Talvez ela só se faça economicamente sustentável no dia que você conseguir racionalizar o que você pede de exame e tratar o que quer que tenha que ser tratado, quando for o caso, com mais boas ideias e boas percepções do que necessariamente exames caros. Então, eu acho que esse contato de novo com os teus professores, os teus mestres, esse aprendizado do olho clínico, do como conversar com o cliente, como atender um paciente, isso é uma coisa que sempre vai ter valor e eu acho que é a raiz de todo o processo do cuidado médico. O que eu gostaria de deixar aqui registrado, né, aproveitando esse dia de poder voltar aqui aos tijolinhos, essa construção aí centenária, é que a faculdade é um momento muito especial na vida de todo futuro profissional. Eu acho que a faculdade médica ela é muito intensa, ela pode ser desgastante, ela exige bastante, mas ela dá um retorno, tanto nessa vivência inicial da faculdade, mas nas chances e experiências que vai ter como médico ao longo da vida, que talvez nenhuma outra área dê. A gente tem a sorte de poder ter retornos pessoais e de vivências que poucas áreas, acho que são capazes de prover ao profissional. Então, eu acho que poder ter trabalhado esses anos todos como médico, ter tido uma formação, uma marca na minha formação importante, com esse espírito, esse jeito que a Santa Casa formou os seus alunos, eu acho que me fez chegar bem, talvez até mais longe do que eu pudesse imaginar anos atrás, quando eu estava me formando, enfim, e com muita realização. Então, eu acho que a Santa Casa tem tudo a ver com o que foi minha carreira profissional e eu sou muito grato a isso.